1 Samuel 16, 1. Vamos ver a história de Samuel. Quando foi lá na casa de Jessé, ungir Davi rei. Todo mundo conhece a história, não conhece? Vou ler rapidinho, porque só tem 5 folhas, tá? Só 5, viu? Mas vai dar tempo, vai dar. Mas não vou ler as 5 não, tá? É só para mim não esquecer. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. E fez Samuel o que dissera o Senhor. Samuel ficou com o quê? Receio, com um pouquinho de medo, porque se Saul descobrisse, ele mataria. Até então Saul era o rei. Mas o Senhor, que preza por tudo em ordem, pela santidade, pela obediência, falou: não, tem mais jeito, Saul, acabou. Foi mal perante os meus olhos, você errou. E falou para quem? Samuel. Teve a incumbência de ir lá e ungir um novo rei. Samuel não é diferente de mim, nem de você. Porque às vezes a gente tem uma palavra do Senhor, ou o Senhor te fala algo, e você fala: o quê? Eu? Senhor, tem tanta gente, por que eu? Que isso? O Senhor fala melhor na voz daquele que está aqui todos os dias, que aprendeu isso, aprendeu aquilo, que já é velho de casa. Por que eu que cheguei agora? Porque o Senhor quer é você, do seu jeito e da sua forma. E essa não foi a primeira vez. Logo no comecinho do livro de Samuel, quando Ana orava ao Senhor pedindo um filho, e o Senhor deu, e Ana era vista como chacota para as outras pessoas, até para a própria empregada, e ela pediu ao Senhor um filho, ela prometeu ele ao Senhor. Era dele, era de Deus a vida de Samuel. E ela teve um filho. E ela falou para seu esposo: assim que ele nascer, desmamar, puf, está lá com o sacerdote, vai morar na casa do Senhor. Vai honrar e vai servir ao Senhor, né? Aí, lá com Eli já, grandinho, creio que devia ter uns 11, 12, 13 anos, não mais do que isso. Dormindo, o Senhor chama: Samuel. Ele: meu Deus, tem alguém me chamando. Foi lá em Eli: não é eu não. Dorme? Samuel. Não é eu não. Eu creio que Samuel ficou assim, porque adolescente dorme muito, né? Tem uns. Samuel, com sono pesado, deve ter chamado e nada. Por fim, ele orientou Samuel, e quando o Senhor chamou, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Então esse é o chamado para nós: eis-me aqui. Só que a incumbência de Samuel nessa idade não foi pouca. Falou: Samuel, vai lá em Eli, fala para ele que está esquisito o negócio na sua casa. E aí? Vamos precisar cortar uns. E como que Samuel ia fazer isso? Com qual autoridade Samuel ia fazer isso perante Eli, aquele que havia te acolhido? Eu creio que novamente Samuel teve medo, teve receio, não sei se teve a vontade de falar: Senhor, mas eu de novo, que era a primeira vez, né? Senhor, eu, por quê? Porque Samuel precisava cumprir um propósito, e precisava de um fim. E foi, Samuel foi e falou: Eli, vão ter que cortar, o Senhor está triste com vocês, com a sua casa.
E teve toda a história, foi até chegar aqui, Samuel 16, na casa de Jessé. Aí Samuel, meu Deus, se Saul ficar sabendo, de vez em quando ele é meio bravo, de vez em quando ele está de boa, é meio bipolar, né? Vai me matar. O Senhor, como é bom estrategista, falou o quê? Não. Todo ano tem que fazer um sacrifício, não tem, Samuel? Vai lá, leva um cordeiro, faz um sacrifício lá na casa de Jessé. Ah, beleza, Senhor. O Senhor, no seu chamado, querido, Ele te dá estratégias. Às vezes você não sabe, mas o Senhor, Ele vai direcionando no caminho até se cumprir tudo. E foi. Chegou lá, falou: e aí, Jessé, vamos fazer o sacrifício? Vamos. Chama todo mundo. Chamou. E foi olhando para um, olhando para outro. Aí, e agora? Senhor, é quem? Não, tá aí não, Samuel. Tá aí não. Ainda não chegou quem eu quero. E o que o Senhor tem falado comigo? Que no meio do seu chamado vai ter distrações. E as distrações podem ser belas, bonitas, agradáveis, saborosas. Mas Samuel não olhou para a distração. Porque quando você cumpre o chamado e tem convicção daquele chamado, não interessa se é bonito, se é feio, se é torto, se é azul, se é preto, amarelo, se é rico, se é interessante. Não. Te interessa cumprir o chamado. E os irmãos de Davi, como diz aqui, eram belos. Samuel podia ter falado: ah, beleza, vou pegar aquele, vou ungir ele rei. Vai dar nada, tem que ungir um mesmo, porque do jeito que está não pode ficar, precisa de um novo, né? Mas o Senhor não, Samuel, eu não olho para a aparência. Ou seja, o seu chamado não pode olhar para a aparência. Ele tem que olhar para a voz do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem te colocado assim, ó, um alvo. É aquilo e vai ser, custe o que custar, eu vou lá. E pergunta: cadê? Tá faltando, tá não? Tem todo mundo aí? Fechou a fábrica já? Não, tem mais um. Tá lá no campo, cuidando das ovelhinhas. Sabe, Davi não sabia, mas ele estava cuidando de pessoas. Sabe o que um rei faz, querido? Além de governar, ele cuida de pessoas. Ele cuida de vidas. Ele direciona aquela pessoa para um determinado fim. E chamou Davi. Ungiu Davi, pronto. Estava lá ungido. Mas Davi ainda não exerceu o seu chamado. Mas ele estava caminhando. O que eu quero dizer com isso tudo, com essa pequena história? Que o seu chamado, ele passa por processos. Samuel, desde que nasceu, ele veio seguindo processos. E eu creio que até chegar em Davi, quando ele ungiu Davi rei, e Davi veio exercer isso um tempo depois, ele não sabia o propósito real. Mas Deus é aquele que sabe o começo e o fim. E ele sabia o fim dessa história, mesmo antes dela ter começado. Qual era o fim? O que eu vejo nessa história? Que Davi foi ungido rei. E que de Davi, da descendência de Davi, viria Jesus. E aí, eu creio que Samuel não sabia a exata noção, não tinha noção de grande era a importância dele ao ir lá e obedecer um chamado do Senhor, que era ungir Davi para que da descendência toda de Davi viesse o Salvador. E Jesus, querido, ele também cumpriu um propósito e um chamado. Às vezes você fala assim: ah, tá, mas o chamado de Jesus era só ir lá e morrer na cruz. Ah, se fosse só morrer era fácil, né, querido? Fosse só morrer, enterrar lá de baixo, ficar bonitinho, era facinho. Mas não. Eu vejo que o propósito de Jesus não era a cruz era o chamado. Ele tinha que ir até lá, na cruz, e morrer. Mas o propósito era ressuscitar e reconciliar a humanidade com Deus, aquele que criou todas
todas as coisas. Você vai ver que na genealogia de Jesus, lá em Mateus, menciona Davi. Menciona Davi. E assim, e Jesus veio cumprindo todas as coisas. Tudo. Eu creio que a caminhada de Jesus, não se tem relato, né, de quando ele era criança e tudo. Mas assim, cumpriu. Tanto que ele foi lá no tabernáculo, lá no templo. E falou tudo o que estava escrito. Há anos e anos atrás. Estava caminhando. E houve um tempo que ele teve a noção do que ele faria. Para que ele veio. E assim, se você acha que Jesus sofreu pouco, sofreu não, querido. Sofreu nada. Você sofre pouco perto de Jesus. Sabe as suas dúvidas, os seus questionamentos, seus anseios, os seus medos? Porque eu tive medo, Senhor. Eu tive medo de estar aqui, confesso. Medo, receio, vergonha, timidez. Tive, não foi pouco não, viu? Até uns minutos atrás. Mas o Senhor não é um Deus de medo, nem de vergonha. A palavra fala que Ele é um Senhor que nos impulsiona, que nos faz ousados, que não foi para o medo que Ele nos chamou, mas para a vitória, para ir lá, prosseguir, para avançar. E às vezes, querido, o medo ele te paralisa. Ele te paralisa tanto que você não sabe mais o que é certo, o que é errado. Mas será que foi o Senhor mesmo que falou? Será que eu ouvi isso mesmo do Senhor? Sim, querido. O medo ele faz isso com você, ele te dá dúvida. E dúvida é contrário à fé. Tudo que é contrário à fé não agrada o Senhor, não. Não agrada. E se não agrada o Senhor, irmão, tá difícil pro seu lado. Viu? Tá difícil. Pede perdão e tenha fé. Custe o que custar, mas tenha. E passando esses dias e tudo, eu sou, Senhor, não pode, é só eu. É eu. E o Senhor fala, não, mas é você mesmo, é do seu jeito. Não é engomadinha, bonitinha, de salto alto, cabelinho arrumadinho, não. É desse jeito, espalhafatoso, sincero até demais, tem hora, até demais. É desse jeito que eu preciso, né? E chora à toa, viu? Chora à toa, sou sensível, gente. Ao Espírito principalmente, viu? E aí o Senhor falou, não, vai lá, é você mesmo. E se você for olhar para o Senhor, Ele sofreu muito, muito, muito. A ponto de chegar para o Senhor, para Deus e falar, Deus, me tira, não quero sofrer desse tanto. Por quê? Será? Merece? E Deus fala, continua. Só isso. Vai. E Jesus falou o quê? Como Samuel, eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade e não a minha. Sabe, queridos, no seu chamado, às vezes você fala assim, Senhor, não dou conta, não quero, não posso, não consigo. E a única palavra que o Senhor te dá e às vezes você não entende e você não cai na real e pega ela como palavra viva para você, aquilo que te dá uma essência, uma vontade de viver, é você escutar do Senhor falar, prossiga. Como lemos em Isaías, não temas. Vai. Eu sou contigo. No seu chamado, para cumprir ele, para mim o chamado é uma caminhada que segue rumo a um propósito, que para mim é o fim, é aquilo que se cumpriu. Se o propósito de um carro é fazer andar, ele tem que ter um chamado para ser fabricado. Ele tem que ser fabricado, senão ele não anda. Porque o propósito dele é te locomover do começo dessa rua até o fim dela. Esse caminho para mim é o chamado. Que às vezes, em circunstâncias, como algumas que eu vou falar para você, ele pode mudar um pouquinho o caminho, mas o fim é o único, é o mesmo. Chegar naquela fim daquela rua, o fim é o mesmo. E como Jesus, eu falei que eu estava acabando, rapidinho, gente. E como Jesus, os discípulos, quando Jesus chamou eles a estar com ele, né?
eles estavam lá, trabalhando, seu dia a dia. Quantas vezes no seu dia a dia o Senhor tem falado para você? Para, pensa, recalcula toda a sua rota e faz o que eu estou te pedindo. E segue aquilo a qual eu tenho te chamado. O Senhor só falou, vem, mais nada. Ele não falou, ô Pedro, Tiago, João no barquinho, André, e aí, vamos comigo, porque eu vou sair pregando aí umas boas novas, que eu sou filho de Deus e tal, que eu vou morrer um dia, ressuscitar, reconciliar o mundo, vamos, vai ter dinheiro rolando no negócio, vamos lá, vamos pescar uns barquinhos, vamos de cidade em cidade fazendo turismo. Só falou, vem. Sabe, às vezes o Senhor só quer a sua disposição de fazer isso, ó. Vou. Só isso. Não é vou, mas condições. Não é vou mais condições. É vou. No meio do caminho, os discípulos todos foram aperfeiçoados, porque ninguém era perfeito. Assim como eu, você, ninguém. Só o Senhor. Porque dele veio a perfeição. Perfeição, gente. E assim, foram aperfeiçoados. E eu creio que se o Senhor não tivesse ido, chamado, e eles aceitado o chamado do Senhor, eu, você e um monte de gente não estaria aqui, porque não teria quem pregasse, eles não saberiam as boas novas, não teria quem fosse torturado, não teria quem fosse lá em Samaria, nos confins, na Grécia, e aí foi, não teria, porque até através disso tudo, até Paulo também sofreu, gente. Sofreu, viu? Sofreu muito, muito. Quem tiver a oportunidade de ver, assista o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. É lindo o filme. É lindo, tá? E assim, às vezes você passa a entender mais quando você vê. Não quando lê, mas quando você vê ou quando você ouve, você passa a agarrar mais, a entrar mais na sua mente, a não ser lendo. E lá mostra que Paulo sofreu, mas Paulo estava lá, numa cadeia, lá no fundinho, chão de terra batida, banquinho de pedra, esgoto descendo do lado, e Paulo feliz da vida. Não, eu preciso enviar essa carta para o fulano de tal, naquela cidade, porque o evangelho precisa chegar lá. Eu preciso mostrar para eles que eles precisam consertar. E se Paulo não tivesse ouvido a voz de Jesus, chamando ele para parar de perseguir e pregar? Porque foi contra tudo que Paulo estava fazendo. Paulo perseguia, agora ele ajuntava. Paulo matava, agora ele pregava a vida. Foi tudo contra, tudo. O seu chamado, querido, ele não é para te confortar às vezes, não. É para que você vá em lugares que só você entraria e falar das boas novas do Senhor, para levar pessoas a reconhecer que Jesus é o Salvador delas. Às vezes, querido, o seu chamado é só para ser mãe. Não é para estar aqui na frente, não é para pregar, não é para cantar, não é para estar servindo em ministério algum, mas é só para ser mãe na sua casa ou ser a dona de casa. E aí, para que é esse chamado então de ser mãe? Qual que é o propósito desse chamado de ser mãe? Porque você fala assim, meu filho, nossa, ele é desobediente demais. Nossa, não me obedece, meu filho é isso, ele não faz, ele não obedece, ele não anda, ele desanda, o negócio é esquisito. Mas se o seu chamado for para ser mãe, você tem que ser a melhor. Você tem que ser aquela que pega essa palavra e fala, Senhor, eu quero ser a mãe que está escrito aqui. Eu quero que o meu filho, que o propósito de eu ser mãe, seja ter filhos parecidos com Jesus. Sabe por que às vezes o seu filho é desse jeito? Porque você não tem expressado, não tem cumprido com convicção o chamado de ser mãe.
Às vezes ser mãe para você é só ir lá, botar um filho no mundo, pronto, dar comida e bebida, escola, pronto, acabou. E não. Seu chamado de ser mãe, ele vai além. Ele vai além, ele exige renúncias de uma forma tão grande que você não tem como medir. Porque tudo que o seu filho te pedir, você tiver condições e for bom para ele, tem uma diferença muito boa de você dar tudo e de você dar o que é bom para ele. Tudo aquilo que você tem dado a ele vai fazer bem. O que você tem dado? Tem orado por ele? Tem lido a palavra com ele? Tem falado para ele que ele é precioso, que ele é inteligente, que ele vai voar alto, que ele vai alcançar lugares que você não alcançou? Se não tem falado, querido e minha querida, pede perdão ao Senhor, corre para os pés dele e recomeça de novo. O Senhor é bom e misericordioso. Ele tem misericórdia assim, ó, todo dia. Ela renova na sua vida. Todo dia de manhã ela se renova. Então você pede para ele, mas faz o que a palavra está falando. Porque a palavra é viva e ela é eficaz. Ela é certeira naquilo que fala. Sabe, queridos, tem coisas que às vezes eu falo para os meninos, os meus, e eu falo assim: Senhor, mas será que eu estou fazendo? Eu estou pedindo. Se eu estou pedindo, eu tenho que pelo menos ser o modelo. Porque Jesus não fez nada que ele não tivesse visto o Pai fazer ou falar. Olha que exemplo de pai Deus foi. Porque Jesus reproduzia tudo. Os meus filhos têm que reproduzir aquilo que eu sou. E tem gente que fala que até no falar é igual ao que eu falo, viu, os meus. Então assim, pelo menos alguma coisa eu tenho ensinado de bom para eles, né? Mas o meu propósito é criar os meus filhos para serem parecidos com Jesus. O filho que Jesus foi. Só que aí você vai me falar, tá? Jesus veio, sofreu. E não foi pouco porque ele venceu a morte? Pensa se venceu a morte, gente. Você fica na cama gripado 3 dias. Você fala: vou morrer, Senhor, me tira daqui. Jesus venceu a morte. E não foi um dia só, não. Não foi assim, ó, puf, morreu, ó, a morte fizer em você, acabou, pronto, vamos embora. Não. Até ressuscitar foram 3. E aí? E você com uma dor de cabeça, fica toda a vida. Toma 1.500 remédios. Toma mesmo que Sara. Mas sua fé é mais poderosa do que isso. Né? E assim, você fala: mas Jesus, né? Jesus, né? Tinha espírito, Jesus é filho de Deus. Jesus era isso aqui, ó, carninha. E eu e você hoje, nós temos algo preciosíssimo que te faz mais o Espírito Santo do Senhor. Porque a própria palavra fala que nós iríamos fazer muito mais do que Jesus fez. Se isso não for agir, poder do Espírito Santo na nossa vida e na vida de Jesus, meu filho, não sei o que é mais não. Porque para mim fazer mais, eu tenho que estar cheio, transbordando, tanto, que esse copo não aguenta se eu colocar mais água nele, ele vai derramar. E quando ele derrama, ele consegue invadir lugares que só aqui dentro não invadiria. O seu chamado tem que ser esse derramar do Espírito, sabe, querido? Que você coloca, não, Senhor, tá pouco. Eu preciso ir lá naquele lugar, me leva. Porque lá eu tenho que cumprir um propósito a qual o Senhor me chamou. Ele tem que derramar, ele tem que ir, que pegue a beirinha, o restinho da aguinha que sobra, mas que pegue a outra pessoa. Porque o propósito que o Senhor tem dado para você cumprir não é para você, é para beneficiar pessoas. Assim como o seu serviço, as suas riquezas, os seus bens, não é para ficar guardado, é para beneficiar pessoas. Aí você me fala: tá, e aí, nada deu errado, tudo deu certo. Não teve ninguém que desviou do propósito, não? Teve um carinha, gente boa que dói. Jonas. E aí, o que Jonas fez?
Vou te contar a história de Jonas. O Senhor falou para Jonas o quê? Jonas, vai lá naquela cidade, Nínive. Ah, não vou não, não vou. Lá o povo mata. O que Jonas teve? Medo. E o medo parou Jonas. Parou por um tempo, parou. Parou, que falou, não vou não, lá o povo mata, eu não quero morrer agora, eu tenho muita coisa para fazer, Senhor. Não, eu tenho que ir ali profetizar para uma pessoa, fulano de tal, eu tenho que ir na outra cidade, mas lá em Nínive eu não vou. Vai? Então tá, eu vou. Foi. Entrou no barquinho, bonitinho, começou a acontecer um monte de coisa no barco. E barco vira, e barco põe, barco daqui, e água vem, água vai. E o povo descobriu, pronto, a culpa é dele. Aí ele, realmente a culpa é minha, o Senhor mandou eu ir e eu não fui. Estou fugindo. Vamos jogar fora. E aí, pôs no mar, jogou. E agora, Jonas morreu? Não, porque não cumpriu o propósito ainda. Você não vai, querido, morrer antes de cumprir seu propósito. Seja ele qual for. Seja ele de ser mãe, seja ele de ser esposa, seja ele de ser um filho obediente, seja ele de estar servindo aqui em cima, cantando, seja ele de estar aqui pregando, seja limpando, você não vai morrer antes de se cumprir. Porque se você morrer, querido, a palavra é mentira. E ela não é, ela é verdade. Tudo se cumpre do começo ao fim. A Bíblia inteira fala de Jesus do começo ao fim. Você pode não ter percebido, mas fala, aponta para Jesus. E o que aconteceu? Jesus morreu e não veio? Não, Jesus veio, cumpriu aquilo que precisava. Então a Bíblia, ela é verdade. Então você não morre enquanto não cumprir. Não estou querendo que você morre não, viu, irmão? Mas cumpra aquilo que o Senhor colocou no seu coração e faça com excelência, com excelência. Jonas foi lá para o mar. Quantas vezes no seu chamado, na sua vida, vem mar, vem turbulência, que você não sabe para onde vai. Vem às vezes, sabe, uma cova cheia de leões, com pessoas te atacando, te devorando. Vem às vezes com pessoas que estão lá te jogando no fogo, te atracando. Como tudo que fala na Bíblia, de todos os processos, de várias pessoas. E você fica como? Ai, Senhor, eu não dou conta, não consigo. Parado. Enquanto Jonas não teve a consciência de que ele precisava ir, cumprir o seu chamado, ele não foi vomitado da barriga do peixe. Ele não foi jogado na praia. Sabe qual praia? Lá de Nínive. Olha para onde ele foi. Fugiu, passou por tanto perrengue e foi parar lá. Precisava disso tudo para ele parar onde ele tinha que ter ido. Não precisava dele ter dado voltas. Não precisava dele ter parado. Não precisava do medo ter encurralado ele a ponto dele falar, não, eu vou morrer. Não, podia ter falado igual Paulo, se tivesse conhecido Paulo. Porque eu penso que se Paulo fosse do Antigo Testamento, querido, o negócio ia ser esquisito, viu? Não, eu vou lá, vou nem que eu morra dentro daquela cova, nem que os leões me arranquem as duas goelas assim, ó. Mas eu vou falar. Nem que ele estivesse lá dentro da fornalha de fogo. Tá calor, não tá? Imagina lá dentro. Porque hoje eu não estava aguentando ficar no meu quarto com o ventilador ligado. De quente. Imagina dentro daquela fornalha. Como que seria? Não, eu tô aqui, quente, fervendo, derretendo, mas eu vou cumprir aquilo que o Senhor me falou. Não vou negociar os meus princípios. Não vou negociar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Não vou negociar, não vou retroceder aquilo que está aqui para mim. Lá foi Jonas e cumpriu o que precisava ser cumprido. Foi lá, exortou, falou, queria até matar o povo. Ficou até indignado com Deus. Senhor, vem cá, falou, e aí, vamos matar eles agora? Não, o Senhor não é assim.
O Senhor é um Deus que Ele olha para a pessoa e para o coração quando se arrepende. E Ele fala aqui, ó, está aqui minha mão, não está encolhida, não está. Está pronta a te pegar quando você cai, quando você fala que não dá conta e te colocar de pé. Sabe, queridos, o seu chamado, ele não pode te parar. Ele não pode, sabe? E tantas coisas, tantas circunstâncias, muitas circunstâncias, têm se levantado na sua vida porque você não tomou uma posição de falar assim: Senhor, eu vou, independente do que aconteça, porque o Senhor me garante que no fim eu vou ser mais do que vencedor. E tudo isso que tem acontecido com você, reveja. Se não é você desanimando, se não é você com medo, e o medo não é do Senhor. O desânimo também não. Porque se Jesus fosse desanimado, os discípulos fossem desanimados, Paulo fosse desanimado, querido, você estava aqui não. Estava perdidão no mundo. E olha que mundo que seria esse, viu? Sem a palavra, sem as boas novas anunciadas. Que mundo seria esse? Então você não pode parar. O Senhor fala para você: prossiga, caminhe, olhe para aquele que deu a vida por você. Olhe para aquele que tem todo o poder em suas mãos. Aquele que nos faz assentar nas regiões celestiais. Como o pastor falou, gente, no céu não tem problema não. Por que você não quer se assentar lá com o Senhor? Ao ladinho de Jesus aqui, ó, irmão camarada, tô junto. Lá não tem problema, querido. Lá é glória. Glória, glória, glória. Exaltação ao nome do Senhor todo o tempo. E é lá que nós iremos reinar. Mas para você reinar, você não pode parar. Porque se você para aqui, do jeito que você está hoje, você não cumpre um propósito. Seja ele qual for na sua vida. Sabe? Como eu disse, circunstâncias, elas vêm, mas elas não podem te parar. Não podem. O seu amor e o seu desejo de cumprir, o cumprimento dessa promessa tem que ser maior do que tudo aquilo que tenta te tirar do foco principal, que é o Senhor. Tô terminando, queridos. Mas aí você fala para mim assim, beleza. Tá, você falou de Samuel, de Davi, de Jacó, falou dos apóstolos, falou de Jesus, falou de Cedraque, de Mesaque, de Abidnego, de Daniel, foi falando. E eu? Eu não tenho chamado nenhum. Tem nada, posso fazer nada. Tem, querido, tem, porque sabe quem te garante? A Bíblia. Lá em Coríntios fala que Ele nos deu um ministério da reconciliação. Querido, então, peraí. Isso é importante. Você tem um chamado, então. Não sabia, agora passou a ter. Tua responsabilidade agora é sua. Não é minha mais de te anunciar isso, tá? Só um minutinho, queridos. Com Deus, amor. Ele vai trabalhar agora, viu, gente? Então, você tem um chamado. Sabe o que é isso, queridos? Chamado o Ministério da Reconciliação que todos nós temos. De reconciliar pessoas a Cristo. Sabe como você pode fazer? Se você não sabe, ou não quer, ou não tem esse chamado mesmo de estar em plataforma ou de estar falando em público, porque agora que eu estou começando, tá? É agora. Eu sei que muitas outras virão, porque eu sei que esse é o chamado. Eu sei que o propósito é o fim, eu sei. Mas a gente vai caminhando aos poucos e não desviarei dele.
Às vezes você só abraça, só tem um abraço carinhoso, né, amor? Só um sorriso, só uma palavra de carinho, só uma palavra de afeto. Às vezes é nisso que o Senhor quer te usar. Sabe, queridos, você já abraçou pessoas que falam assim: nossa, esse abraço cura. Esse abraço cura. Esse abraço tem um aconchego. Sabe, esse abraço tem o Senhor. Como se fosse o Senhor te abraçando, te pegando no colo. Então, prazer, esse é o seu chamado. O seu chamado é esse, então, de acolhimento, de amor, de aconchego. E às vezes é isso, querido, que as pessoas precisam. Muitas pessoas não precisam de vir aqui e falar, porque o Senhor está falando na sua palavra que eis-me aqui e o Senhor vai fazer isso porque eu estou vendo. Não, o Senhor, às vezes, essa pessoa precisa de apenas uma palavra. Oi, tudo bem? Tamo junto. Ou às vezes ela não precisa de falar nada. O simples fato de você pegar na mão dela, de você olhar para ela, o Senhor já manifesta. Porque você tem o Espírito do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele é simples, sabe? Ele é cuidadoso. Ele não permite que você fale ou faça coisas que venham desagradar o Senhor. E nem venha fazer aquilo que não está de acordo com a palavra dele. Porque ele é zeloso. Sabe, ele é muito zeloso. E quando eu projetando essa palavra e tudo, eu falei: Senhor, e aí? Olha que eu fugi muito, viu? Fugi. Mas não fui engolida por nenhum peixe, não fui para nenhuma cova, não fui para nenhuma fornalha. Na mesma hora eu me atinei. Senhor, não posso fugir. Peraí, se eu tô nesse caminho, eu só fiz isso. Não posso, Senhor, volta meu pezinho para o caminho original. Eu preciso, Senhor, manifestar aquilo que o Senhor tem colocado no coração. E a palavra do Senhor é cuidadosa quanto a isso, que Ele não deixa, Senhor, não deixa, queridos, que a gente fale aquilo que é de nós mesmos, porque senão eu vou ser arrogante, eu vou estar falando mentiras, e o Senhor não compactua com mentiras. Pelo contrário, Ele odeia mentira. Só um pequeno testemunho para a gente estar encerrando. Esses dias eu fui... a Ana fez uma travessura pequena. Ah, porque não foi eu, mamãe, não fiz. Aí na mesma hora o Senhor tem colocado isso no meu coração. Não, insiste, Josi, insiste. Vamos lá, vamos descobrir a verdade, vamos revelar. Fiquei o dia inteiro. Ana, fez? Não, não fiz. Ana, fez? Não, não fiz. Isso abriu berreira a chorar, não fiz. Finalzinho do dia, e nisso eu tinha dado um sermão. Ana, não pode mentir, porque o Senhor não gosta de mentira, porque de mentira do diabo, ele foi o primeiro que mentiu, ele se rebelou contra Deus e tal. Contei a história inteira. Finalzinho da história, finalzinho do dia. Ana, e aí? Sabe o que foi? Fiz mesmo, mamãe, foi sem querer. Sabe, querido, se tivesse continuado com mentiras, isso ia gerar nela algo que iria prejudicar muito ela quando crescesse, porque ela ia acostumar com mentira. Ah, não, mentir, minha mãe não está nem aí comigo. Isso o Senhor faz conosco. Ah, não, peraí, eu falei algo a mais? Falei o que era assim da minha alma? O Senhor corrige. O filho que ama corrige. Sabe, queridos, e assim eu termino falando para você: cumpra o propósito. Passe pelo seu chamado, seja ele qual for, com convicção, certeza de que Ele te colocou ali para um fim proveitoso, para cumprir aquilo que Ele tem te falado, para cumprir a promessa. Eu termino de verdade falando o quê? Lá em Eclesiastes, fala o quê? Que há todo o propósito debaixo do céu e da terra. E há tempo para todo ele. Às vezes não é o seu tempo. Ah, está demorando a cumprir aquele chamado que eu iria para as nações, que eu iria pregar para multidões, que eu iria cantar e gravar um CD e fazer isso.
Beleza, mas é o tempo? E se não for o tempo? Não atropela, querido, não atropela o tempo para se cumprir o propósito do Senhor. Não atropela, porque se você atropelar, vai ficar igual Jonas. Vai desviar do caminho, sabe? E consequências acontecem. Você acha que foi bom para ele ficar lá 3 dias na barriga de um peixe? Não. Como que ele aguentou? Não sei. Foi bom? De forma alguma. Às vezes, você quer, anseia, tem o desejo de que se cumpra logo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Mas você ainda é imaturo, você ainda precisa crescer mais. Você ainda precisa tomar rédeas de algumas situações na sua vida que você ainda não tomou. E não vai se cumprir, querido. Pode se cumprir pelas suas mãos. E quando se cumpre pela sua força, pelo seu braço, vai dar errado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Espera no Senhor. Confia nele. E muito, muito mais daquilo que ele te prometeu, daquilo que é o fim do seu chamado, que é o propósito, vai se cumprir. Eu não estou para brigar com você ou para te acusar, não. Eu creio que é uma palavra de orientação, sabe, de orientação, de alinhamento, para desencobrir algumas coisas que às vezes você estava crendo e não era uma verdade, ou não era a hora certa. Faça aquilo que o Senhor tem falado com você, mas segundo o tempo dele e o propósito dele. E descansa, porque quando o tempo é do Senhor, tudo coopera, tudo. Vai acontecendo assim, ó, tudo. Queridos, eu ouvi tanta palavra essa semana e semana passada sobre quase tudo que eu ia falar hoje, que eu cheguei em Lorena na quinta-feira e falei: Lorena, bom, beleza, obrigado, acabou, viu? A palavra foi embora. Aí a pastora veio sábado na reunião do infantil falar a mesma coisa. Aí eu vou para minha aula e escuto quase a mesma coisa. Aí o pastor vem e fala: não temas, continue, prossiga. Pois é. E aí? E se não fosse o tempo do Senhor? E se eu tivesse atropelado? Não, pastor, pode deixar. Daqui um mês passado eu prego. Ia pregar o quê? Se eu não tivesse aprendido isso tudo que eu aprendi hoje? Nada. Ia sair da boca para fora. Ia sair alma, sentimento. E olha que eu falei para o Senhor: Senhor, que saia só do teu espírito. Meu sentimento eu não quero, não. E eu tenho aprendido muito, Senhor. Muito, queridos, a controlar os meus sentimentos, viu? Eu sou mais chorona do que Maria Chorona, né? Queridos, que vocês sejam abençoados, tá? Tocados. E que realmente venham se cumprir a promessa do Senhor. O propósito ao qual o Senhor tem te chamado. Amém?